Olá pessoal, aqui é André Luiz e hoje vamos dar continuidade àquela série de 11 vídeos onde eu falo a história e trajetória de cada autor de novelas. E o autor que irei contar a história e trajetória da carreira hoje é Dias Gomes. Mas antes, eu peço aquele recado sempre. Se você não é inscrito, se inscreva, também deixe o like, compartilhe, pois tudo isso ajuda bastante o canal. Bem, então vamos lá. O nome completo dele é Alfredo de Freitas Dias Gomes. Mas desde a infância e adolescência, ele é chamado de Dias Gomes. Bem, Alfredo de Freitas Dias Gomes. Ele nasceu em 19 de outubro de 1922, em Salvador, na Bahia. Quando ele era criança, ele teve uma infância tranquila em Salvador, na Bahia. A mãe dele era professora e o pai dele era engenheiro. Quando ele era adolescente, na década de 30, quando ele era adolescente, ele se mudou para o Rio de Janeiro. Ainda na adolescência, quando ele tinha 15 anos, ele começou a escrever peças. Aí ele se tornou dramaturgo ainda na adolescência. Aí passou a escrever várias peças. Ele passou a escrever várias peças entre as décadas de 1930 e 1940. No meio da década de 1940, ele conheceu Jeanette Claire. Aí começou a namorar com ela. Jeanette Claire, que na época trabalhava como datilógrafa. Bem, Dias Gomes e Jeanette Claire começaram a namorar. Até que em 13 de março de 1950, Jeanette e Dias se casaram. Na década de 1950, Dias Gomes e Jeanette Claire passaram a escrever radionovelas. Escreveram das mais variadas radionovelas. Várias radionovelas para a Rádio Nacional. Na década de 60, o Dias Gomes estava escrevendo algumas peças. Aí, algumas peças foram censuradas. Ele também teve alguns momentos que ele brigou com a censura e também ficou na mira da censura por um bom tempo. Na década de 60, sua esposa Jeanette Claire começou a escrever novelas. Aí, o Dias Gomes se interessou por esse ofício de escrever para a televisão. Aí, em 1969, ele começa a escrever novelas para a televisão. Em 1969, Dias Gomes ele vai lembrar que no final da década de 60 ele ingressa na TV Globo, depois de Jeanette Claire, que já estava na TV Globo desde 67. Bem, no final da década de 60, Dias Gomes ele chega na TV Globo. Aí, em 1969 ele começa a escrever novelas. Sua primeira novela foi Ponte dos Suspiros, exibida em 69 no horário das 10. Bem, o Dias Gomes ele escreveu novelas no horário das 10 e no horário das 18. Depois de Ponte dos Suspiros, Dias Gomes escreve em 1970 na TV Globo, de novo no horário das 10, a novela Verão Vermelho. Depois de Verão Vermelho, ele escreve em 71 a novela Bandeira 2. Depois de Bandeira 2, Dias Gomes ele volta em 1973, de novo no horário das 10. Em 73, o Dias Gomes escreve a novela O Bem Amado, que contava a história de Odorico Paraguaçu, vivido por Paulo Gracindo, um político corrupto, que ele faz um acordo com o cangaceiro Zeca Diabo, vivido por Lima Duarte.
O Bem Amado foi um grande sucesso. Depois de O Bem Amado, que foi de 73, no ano seguinte, em 1974, Dias Gomes escreve de novo no horário das 10 a novela O Espigão. Depois de O Espigão, em 75, Dias Gomes ele escreve a novela Roque Santeiro, só que quando ela estava prestes a estrear, a censura barrou, a censura proibiu. Aí Roque Santeiro só foi permitida 10 anos depois, em 85, onde o Dias Gomes escreveria junto com o Aguinaldo. Mas enfim, Roque Santeiro em 75 foi censurada. Aí a Globo chamou Janete Claire para escrever uma novela no lugar de Roque Santeiro. A Janete Claire escreveu Pecado Capital no lugar de Roque Santeiro. Bem, depois disso, Dias Gomes volta para o horário das 10 em 1976, onde ele escreve mais outro grande sucesso, que foi a novela Saramandaia. Uma novela com personagens muito cativantes e carismáticos. Esses personagens eram Marcina, vivida por Sônia Braga, uma moça que pega fogo. Tinha João Gibão, vivido por Juca de Oliveira, um cara que tinha asas. Tinha o professor lá, vivido por Ari Fontoura, que se transformava em lobisomem. E também tinha a Dona Redonda, vivida por Ilza Carla. Saramandaia foi outro grande sucesso do Dias Gomes. Depois de Saramandaia, o Dias Gomes escreve em 1977, no horário das 10, a novela Sinal de Alerta. Que essa não fez tanto sucesso. Foi um fracasso de audiência. Depois, Dias Gomes volta em 1980 para escrever uma minissérie. Ele escreve uma minissérie chamada também de O Bem Amado, que tem ligações com a novela O Bem Amado. Essa minissérie também fez sucesso. Depois da minissérie O Bem Amado, Dias Gomes escreve em 1982 a novela Expresso Brasil. De novo no horário das 10. Expresso Brasil foi um fracasso de audiência. Depois de Expresso Brasil, em 1985, a Globo aprova Roque Santeiro, só que o Dias Gomes ele não pôde escrever por causa que tinha uma viagem marcada para a Europa. Aí ele viaja para a Europa, aí chama o Aguinaldo Silva para escrever Roque Santeiro. Aí o Aguinaldo Silva escreve a maioria dos capítulos. Porém, o Dias Gomes, como era o dono da história, ele escreve os capítulos finais de Roque Santeiro. O Aguinaldo sai da autoria e o Dias Gomes entra e escreve os capítulos dos meses finais de Roque Santeiro. E Roque Santeiro foi um grande sucesso. Vale lembrar que a novela Roque Santeiro é baseada em uma peça do Dias Gomes chamada O Berço do Herói. Depois de Roque Santeiro, sim, vale lembrar que Roque Santeiro foi do horário das 8. Depois de Roque Santeiro, Dias Gomes escreve entre 87 e 88 a novela Mandala, que fez sucesso, mas também teve uma polêmica, porque Mandala é baseada na história de Édipo Rei. Essa novela Mandala também teve uma cena que o personagem do Felipe Camargo e a personagem da Vera Fischer, que esses dois personagens eram filho e mãe. Teve um certo capítulo que eles se beijaram. Isso gerou muita polêmica na época. Mandala fez sucesso, mas até hoje é uma novela considerada meio polêmica. Depois de Mandala, o Dias Gomes escreve em 1988 uma minissérie chamada O Pagador de Promessas.
Essa minissérie fez sucesso. Depois de Pagador de Promessas, o Dias Gomes escreve no horário... Em 1990, a Rede Globo reinaugura o horário das 10. Aí o Dias Gomes escreve em 1990, junto com Lauro César Muniz e Ferreira Goulart, a novela Araponga, que era a história de um detetive brasileiro, vivido por Tarcísio Meira. E Araponga foi um fracasso de audiência. Não deu certo Araponga. Depois de Araponga, o Dias Gomes escreve uma minissérie em 1992. Dias Gomes escreve a minissérie As Noivas de Copacabana, que teve uma audiência razoável, mas não foi um sucesso estrondoso. Bem, depois de As Noivas de Copacabana, Dias Gomes volta em 1996, onde ele escreve a novela das 8, O Fim do Mundo. Essa novela, felizmente, foi um fracasso em audiência. A novela O Fim do Mundo. Depois de O Fim do Mundo, Dias Gomes, ele escreve em 1998 a novela... novela não. Ele escreve a minissérie Dona Flor e Seus Dois Maridos, em 1998. E infelizmente, Dona Flor e Seus Dois Maridos foi o último trabalho de Dias Gomes na teledramaturgia. Pois no ano seguinte, em 1999, no dia 18 de maio de 99, o Dias Gomes ele falece na madrugada daquele dia, em um acidente de carro. Ele infelizmente falece em um acidente de carro, no dia 18 de maio de 99. Bem, depois da morte do Dias Gomes, ele ainda teve uma homenagem, só que essa homenagem infelizmente não deu certo. Em 2013, o Ricardo Linhares, no horário das 11, ele escreve o remake de Saramandaia, que infelizmente não deu certo, foi um fracasso. Bem, Dias Gomes, uma característica de suas obras é o realismo fantástico, as metáforas políticas e o regionalismo nordestino. Tanto o Dias Gomes quanto o Aguinaldo Silva são dois autores nordestinos. O Dias Gomes sempre retratou as raízes dele, as raízes nordestinas, em suas novelas e minisséries. Além também, como eu já falei, das metáforas políticas. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.